Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula, então, uma aula de povos pré-colombianos. Nós estamos estudando as navegações, né, a expansão marítima europeia, e nós precisamos ver, além da visão eurocêntrica do povo colonizador, precisamos também entender a visão do povo colonizado, né? A gente não vai estudar só os dominadores, né? Isso seria muito errado. Nós temos que ver a visão dos dominados. Então, nós vamos estudar essas culturas que são maravilhosas. A gente, às vezes, subestima nessa parte da história, mas é muito legal a gente saber quais são os povos que habitaram o nosso continente muito antes de chegar o europeu porco que não tomava banho. Então, vamos ver quem são esses povos, vamos aprender mais sobre eles. Vamos que vamos. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: a diferença entre pré-colombiano e pré-cabralino. Pré-colombiano seria então todos os povos, ou seja, todos os povos que habitavam a América antes do Cristóvão Colombo chegar aqui em Cuba e achar que eram as Índias, né? Viajão morreu achando isso. É... O que que vai acontecer? Algumas pessoas gostam de utilizar o termo pré-cabralino, só que pré-cabralino seria apenas os povos que habitavam o território em que Cabral chegou, né? Pedro Álvares de Cabral. Então, geralmente, a gente usa pré-cabralino para designar os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, beleza? Então, seriam os tupis, os ges, os guaranis, os caiganes, os xoclen, os tamoios, todos esses povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada de Pedro Álvares de Cabral. Tranquilo? Quais são as principais características desses povos, né? Geralmente são povos de estruturas clânicas. O que que isso quer dizer? Geralmente clã é aquilo que reúne várias famílias e são organizações menores, tá? Então a maioria, né, dessas civilizações elas possuem uma estrutura clânica mais simplificada. Algumas vão formar, né, coisas maiores, como por exemplo os incas. A gente vai ver isso posteriormente. Beleza? Eles vão ter uma agricultura e pecuária de subsistência. O que, que quer dizer isso? Que eles produzem apenas para se alimentar, não produzem para vender, praticar o comércio. Beleza? E a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, e a gente vai, né, misturar aqui com o mapa, olha só. Aqui tem todos, praticamente todos os povos pré-colombianos. Então vai lá desde os esquimós até os guaranis aqui no Brasil, tá? Então os esquimós, beleza, galera? Aquela galera lá do frio e tal, constrói os iglu, né? Que a gente vê muito superficial isso, né? Quem sabe, e eu não vou nem perder muito tempo em detalhar esses povos, por exemplo, a gente não vai ver esquimó, não vai ver apache, não vai ver iroqueses, a gente não vai ver os araucanos, nós vamos ver apenas os principais, tá? Os que podem, porventura, cair no vestibular. Quiçá cair no vestibular, mas vai que, né? Já caiu questão da América pré-colonial. Então a gente tem que ter uma noção. Os principais povos, tá? São os astecas, os maias e os incas. São esses que a gente vai estudar nessa sequência de aulas, tá? Os outros eu convido vocês, se vocês tiverem interesse, porque é muito legal a gente aprender essas culturas diferentes, né? É muito rico para a nossa bagagem cultural. Beleza? Mas vamos que vamos. Aqui ele traz regiões culturais e os grupos étnicos. Se tu quiser passar um tempinho aí olhando, é bem interessante, tá? Mas o que vai ser importante pra gente é a região andina, que a gente vai ter os incas, e a região mesoamericana, né? Aqui da América Central, que vai ter os astecas e os maias. O resto não cai em vestibular, tá? Pelo menos nunca caiu, e se cair vai ser muita surpresa, tá, galera? É, Então a gente vai ter esses povos, todos que vocês estão vendo aí, e a gente vai ter alguns deles formando civilizações complexas, né? Que é o caso dos maias, astecas e incas, por exemplo, tá? Esses vão formar civilizações bem complexas, vão desenvolver ciência, vão desenvolver agricultura, escrita, né? A gente vai aprender mais sobre eles ao longo das aulas, vai ser bem interessante, beleza, galera? A gente vai ter a cidade como um centro político. O que isso quer dizer? Quer dizer então que a cidade, ela vai ser o centro das decisões políticas. A gente vai ter a construção de cidades, a construção desses centros urbanos, né? Meio mesmo que primitivos por muitas vezes, né? Mas a gente vai ter essa centralização para realizar as decisões políticas, né? E isso é uma coisa que eles vão ter também. Tranquilo? Vamos então estudar os maias. Os Maia. Coube perfeitinho aqui minha cara. Que legal. Vamos lá estudar os Maias. Os Maias, eles habitaram a península de Yucatán, no México. Vamos ver o que que é isso. Ainda bem que tem um mapa ali na outra. A península de Yucatán, galera, é isso aqui, ó. É esse negocinho de nada, esse pingueloqueto aqui. Que... Essa é a península de Yucatán, onde os Maias habitaram, tá, galera? Os Maias
eles vão habitar essa península de Yucatán, tá? Eles vão ser uma civilização que vai se desenvolver, ó, há muito tempo, tá? Alguns registros dizem que até antes de Cristo os maias já começaram a desenvolver nessa região, tá? Mas o apogeu deles foi no século VII, quando estava formando lá a dinastia Zomíada, a Abássida, né? Quando estava lá Maomé recebendo as visões do anjo Gabriel, na América Central desenvolvia-se então a civilização maia no seu apogeu, né? Então, o que que é apogeu? Apogeu é o ponto máximo, né? É um momento muito importante, muito marcante, é o maior momento de uma civilização. Tranquilo? Então, a gente vai ter aí os maias se desenvolvendo nessa península, nesse momento da história. Por que que a gente não estudou os maias lá nessa época mesmo, galera? Bom, é uma maneira de fazer, mas eu preferi elencar todas as civilizações pré-colombianas, né, para juntar todas, porque elas não se desenvolveram ao mesmo tempo. Então, para não ficar desorganizado o teu estudo, o teu caderno, eu preferi elencar todas, né, seguidinhas, bonitinhas. Tranquilo? Então, vamos continuar. Quando os europeus chegaram, eles meio que já tinham se disseminado, já tinham se espalhado, já estavam meio que desaparecendo, né, como civilização. Então foi muito mais fácil para os europeus, né, no caso dos espanhóis principalmente, dominar e sobrepujar essa civilização, né, que já estava meio que espalhada, já estava enfraquecida. Então foi muito mais fácil a dominação dos maias. Tranquilo? Eles se organizavam em cidades-estado, assim como na antiguidade ocidental, lá de Roma e Grécia, né? Que eles se organizavam em cidade-estado com independência política, econômica, né? Aqui os maias também, certo? A gente vai ter sim um rei, tá? A gente vai ter uma figura de poder, isso daí não vai fugir, né, da curva, mas a gente vai ter também essas cidades-estado com decisões independentes, tranquilo? A gente vai ter a ciência se desenvolvendo da civilização maia, a matemática vai se desenvolver, eles vão ser excelentes matemáticos, astrônomos até, tá? Eles vão ter um calendário de 365 dias. Olha só que maravilhoso. Pensar que uma civilização, né, por muitos considerada rudimentar, conseguiu desenvolver um calendário com o mesmo número de dias que a gente tem hoje em dia. Olha que loucura, né? Inclusive o calendário está aqui, né? Aquele calendário de 2012 que a galera, vai acabar o mundo, salve quem puder, né? Na verdade tinha acabado o calendário, meu amigo, até porque calendário não é uma coisa infinita, né? Aí a galera, oh meu Deus, vai acabar o mundo. Não, não é assim que funciona, não. Oh, Deus do céu. E aí a gente teve todo esse auezão, né? Dessa interpretação do calendário maia. É... O ser humano é incrível. Mas enfim, os maias também desenvolveram a escrita, né? A escrita deles ela era iconográfica, né? Ou seja, usavam símbolos, que são esses símbolos que vocês estão vendo aqui, né? Símbolos muito peculiares, muito. Aqui dá pra ver que tipo tem o desenho de rostos, né? Rostos, meu Deus do céu, é hostel, tá ligado agora? Meu Deus, o português faltou aqui. Mas enfim, a gente tem rostos aqui, né? Aqui, não sei, tem umas coisas aqui que eu não consigo decifrar. Mas assim, a gente tem um desenvolvimento de uma escrita. E essa escrita foi influenciada pelos Olmecas, tá? Eles tiveram contato com esse povo chamado Olmecas, que é um povo que vocês não precisam se preocupar, mas precisam saber que eles existem, tá? Então os Olmecas influenciaram os maias em várias das suas invenções, digamos assim. Então a escrita, por exemplo, é resultado de uma convivência com os Olmecas. Quem são os Olmecas? São os caras que faziam essas cabeçonas aqui, tá? Então essas cabeçonas, se algum dia tu vê, tu vai, Olmeca, né? Beleza. Tá? Então esse daqui é do povo Olmeca. Tranquilo? Aí o que eu quero mostrar pra vocês é isso daqui. O Chichen Itza, né? Uma das maravilhas do mundo. Eu não sei se tá na lista das 7 maravilhas, mas é uma maravilha isso daqui, né? Pô, olha essa construção que maravilhosa, né? Uma pirâmide, né, de base quadrangular aqui, com escadas e tal. Não é uma pirâmide de ponta, é quase que um tronco de pirâmide, né? Quem sabe de matemática tá ligado aí, o que é um tronco de pirâmide? É quando tu pega uma pirâmide e faz uma seção transversal no meio. Não no meio, geralmente no meio, né? Mas pode ser no topo também, né? Então fica esse pedaço quadrado em cima, né? Então a gente tem esse tronco de pirâmide aí. E aí surgem todas aquelas teorias da conspiração do History Channel, né? Aquele cara do cabelo maluco lá dos alienígenas. As pirâmides se desenvolveram tanto na América Central quanto no Egito Antigo, são os alienígenas, né? Toda aquela teoria da conspiração que não tem fundamento científico nenhum. Ih, deu spoiler. E agora muita gente vai ficar brava comigo. Mas é isso, tá, galera? E essa maravilha aqui que até hoje está lá em Chichen Itza, tá? Essa aqui que foi construída durante esse apogeu dos maias, tá? E a gente vai ter, por fim, a análise da sociedade maia,
que não é muito diferente das outras sociedades que a gente viu até então e que a gente tem conhecimento da história, tá, galera? Então a gente tem a família real no topo, grandes comerciantes no topo, inclusive acima de sacerdotes, isso é um pouco interessante, né? Já desde o início, né, os maias trazendo os grandes comerciantes, né, no topo da sociedade. E abaixo dessa primeira classe social nós temos sacerdotes, os funcionários públicos e os trabalhadores especializados. Lá na civilização maia existiam dois tipos de trabalho. Tu podia ser um trabalhador especializado ou não especializado, né? Não qualificado. Existiam trabalhos considerados melhores do que outros, tá? E aí os trabalhadores não qualificados e os camponeses estariam então um degrau abaixo, uma classe social abaixo dos trabalhadores especializados. Beleza, galera? Sobre os maias era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Um abração virtual para todos e vejo você na próxima aula. Valeu!